Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, esse programa de investimentos da Nord, onde a gente fala sobre convicções. Hoje teremos dois convidados especiais, a gente vai falar um pouco de como fazer gestão através de modelos quantitativos, matemáticos. Esses dois caras são caras, além de nota 10, são super nerds. Imagina dois caras que são inteligentes pra caramba. Eles são sócios fundadores, o Flávio Terni e o Rodrigo Terni são sócios fundadores da Giant Steps, que é a maior casa de gestão quantitativa do Brasil, com mais de 8 bi sob gestão. Tudo bem, senhores? Tudo ótimo. Você já avisou que a gente vai falar de investimento com convicção e a gente não tem nenhuma, né? É isso aí. Esse vai ser legal desse programa. Vocês vão entender já já o porquê. Tô aqui com o Luiz do meu lado, que vai me ajudar aqui nas perguntas. A gente que é grande fã da casa, né, acompanha o pessoal já faz tempo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Brian. Prazer ter vocês. A gente já falou algumas vezes, eu e o Rodrigo também. Várias. Acho que se tivesse trazido o Jorge, seria um trio mais nerd do que Então, eu ia falar isso agora. Eu espero que o Renato não descubra que a gente é o mais burro que tem na empresa, né? Aí... O lado bom é que agora veio o irmão mais bacana que sou eu. Então, eu, Flávio, pra quem não tá assistindo, só tá escutando. Muito bom. Pessoal, a gente sempre começa aqui o programa perguntando assim, qual que é o jeito Flávio e Rodrigo de investir? E vocês vão dar uma resposta inédita aqui no programa. Né? Basicamente, vocês não têm um jeito de investir. Né? Explica pro pessoal que está em casa como que funciona, né? Você fazer gestão de ativos, 8 bi, né? A maior casa quantitativa do Brasil, e vocês basicamente não têm opinião nenhuma sobre ativo nenhum. Como que funciona isso? Eu só quero começar aqui falando que o Renato já deu a primeira alfinetada de hoje, né? Você viu, né? Vocês repararam, Eu percebi. Né? Vocês vão dar uma desculpa? Quer dizer, não é uma desculpa. Não, brincadeira, gente. Cara, isso é muito engraçado, porque assim, ao longo da história, o nosso fundo tomou posições grandes, né? Em vários momentos. E isso dá um certo, digamos assim, arrepio às vezes, né? Porque a gente acredita pessoalmente numa coisa, mas o fundo está na direção oposta e a gente segue o que o fundo tá falando. Na verdade, as posições mais ganhadoras foram as mais esdrúxulas. Exatamente. Né? Não tinha ninguém fazendo o que a gente estava fazendo. A gente falou, cara, a gente vai tocar a cara na parede. Acho que o maior exemplo aqui que me veio de cabeça foi na greve dos caminhoneiros, 2018. Que o nosso fundo estava mega pessimista, estava todo mundo otimista e a gente não entendia por que ele estava pessimista. E aí, do nada, estourou o negócio da greve dos caminhoneiros e a gente falou, bom, é por isso que a gente não toma posições baseadas na nossa intuição. Mas, enfim, só para dar a explicação aí da pergunta, o que a gente faz, na verdade, não é que a gente não tem convicção, mas é que a gente tenta expressar as nossas convicções de uma forma diferente. Né? A gente... acredita sim que o mercado funciona de uma certa forma. Essa forma é que existem ineficiências e que essas ineficiências sempre vão existir no mercado. Né? Para quem acredita na teoria dos mercados eficientes, boa sorte, a gente não acredita. Compra um ETF, desliga o podcast. Acabou, feliz. Não precisa ouvir, tá tudo certo. Né? A gente acha que sim, existem essas ineficiências, né? E assim... aqui de bate-pronto, eu poderia mencionar duas que eu acho que sempre vão existir, né? Ineficiências que são causadas pela psicologia humana. A gente tem uma psicologia que não é voltada para investir, por isso que é tão difícil de investir. Né? Quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, a gente quer ganhar junto, então a gente às vezes entra em bondes que a gente nem sabe para onde ele está indo, mas a gente entra porque está todo mundo lá. Ou quando as pessoas estão entrando em pânico, todo mundo sai vendendo, não sabe exatamente porquê, mas sai vendendo. Então, essa psicologia cria essas ineficiências de mercado que são sim possíveis de explorar. Existem também ineficiências estruturais ao mercado em si. Então, se um mesmo ativo é negociado em duas bolsas, pode ser que esse ativo esteja negociado em preços diferentes em alguns momentos e você pode explorar esse tipo de, que a gente chama de arbitragem, né? Mas você pode explorar esse tipo de precificação errada. Então, esses são só dois exemplos de ineficiências. Mas então, essa é a forma com a qual a gente expressa as nossas convicções. Né? A gente procura identificar essas ineficiências e uma vez que a gente identificou essas ineficiências, elas continuam aparecendo no mercado frequentemente. Então, o que a gente faz uma vez que você identificou a ineficiência, você mais ou menos define quais são as regras de como ela aparece, né? Quais são os sinais que o mercado começa a apresentar para que ela vai acontecer, e aí você se posiciona e ganha dinheiro nesse momento. Né? Então, esse é mais ou menos o fundo. O fundo é meio que um radar dessas grandes ineficiências que vão aparecendo, e aí, frequentemente, ele vai tentando capturá-las. E esse fundo chama Zaratustra. Esse fundo chama Zaratustra, exatamente. Muito bom. Queria até que você explicasse um pouco, assim, no modelo tradicional de investimento, você tem lá um gestor, os analistas que estudam
empresas ou, enfim, classes de ativo, né? A gente já traz bastante gestor multimercado aqui, mas a gente também traz gestor de ações. E montar os modelos, né, tem um processo que é basicamente começa muito lá atrás, né? Então precisa de alguém bastante técnico que entende como o mercado funciona e depois precisa estar plugado num outro cara que é o cara que vai desenhar aquilo de forma quantitativa. Queria que você explicasse um pouquinho mais a esteira de produção, né? Quando eu já fui lá algumas vezes na Giant, vocês me explicaram um pouquinho dessa esteirinha, né? Explica para o pessoal do começo ao fim de como funciona essa esteira até você ter um modelo muito bom de ganhar dinheiro no mercado. Eu acho que antes da gente explicar os passos, que eu acho que são mais ou menos as áreas e os passos são parecidos em gestoras, tanto do nosso modelo mais sistemático quanto o tradicional, eu acho que um ponto que é interessante ressaltar é o que eu acho que a gente é verdadeiramente diferente é que a gente tem um processo descentralizado. Então, quando você pensa numa gestora tradicional, como pessoas que vocês já receberam aqui, normalmente você tem a figura do gestor. O gestor, ele pede para uma área que dá suporte a ele a pegar a informação para ele, levanta para mim o balanço da empresa ou com curva de juros, enfim, pede as informações. Então tem uma área de dados que provê esses dados para ele. Ele, na cabeça dele, cria uma tese de investimento e depois ele aciona a equipe dele para executar. Então você tem, de certa forma, essas três áreas, mas sempre centralizando na figura do gestor. Ele pede a informação, ele decide quando entra, ele decide quando sai da posição. A gente tentou fazer um modelo que descentralizasse isso. Então, a gente tem a primeira área, que é uma área de dados, onde tem ali, no nosso caso, alguma coisa como 10 a 15 programadores que estão, basicamente, o trabalho deles é comprar base de dados, higienizar, levantar essa informação e passar para a segunda equipe, que é a equipe de fato de gestão, onde são pesquisadores que estão procurando por essas ineficiências que o Rodrigo falou, que de certa forma é meio que uma forma mais automatizada de ganhar dinheiro. Como eu encontro uma ineficiência e continuamente exploro ela até uma hora que ela vai parar de funcionar, vai sumir, que já é esperado. Uma vez que ele criou essa tese de investimento, passa por uma terceira equipe que vai testar e vai validar. Então, vamos testar essa sua tese nos últimos 20, 30 anos, como ela teria performado em crises, no Joesley, como ela foi em 2008, etc. Uma vez que isso foi validado, você passa para a quarta e última equipe, que é uma equipe de tecnologia grande também, que vai tentar deixar isso o mais automático possível, a execução da coisa. Então, são quantas pessoas nessa esteira toda aí? No nosso caso, especificamente em dados, gestão, tecnologia para execução, umas 50? Umas 50 pessoas, Isso eu diria que a gente vai falar um pouco de vantagem e desvantagem, mas me adiantando aqui, isso eu acho que é uma vantagem quando você estrutura a empresa dessa forma, porque ela vira essa linha de produção de criação de estratégias. Então, dessa forma, você consegue meio que garantir a perenidade da empresa, porque eu estou o tempo inteiro criando estratégias. Mas a desvantagem é que custa extremamente caro e você tem que fazer isso tudo antes de saber que isso vai dar resultado. Então, eu preciso contratar 20 programadores, comprar uma base de dados super cara e eu não sei se isso vai me dar resultado. Eu acho que o diferente do modelo de vocês e da gestão sistemática em geral é que ela é muito mais intensiva em capital do que talvez uma gestora tradicional. Sim, se você for olhar... Você consegue montar um time de equities com 10 pessoas? É muito mais barato comprar o robozinho do Pix, do Vovô Trader, que esse daí acho que você paga R$50 por mês e a chance de você ganhar dinheiro é zero. Você vai achar que vai ganhar muito fácil. Mas né? tem uma questão muito nisso, né? Assim, tem um investimento em grana realmente, né? Que é relevante. Mas até que ia puxar um ponto que o Rodrigo comentou ali, que é, às vezes dá vontade, você olha o modelo e fala, puta, esse cara tá tomado em júri, eu acho que era pra estar aplicado e tal. Mas queria puxar um outro ponto que é, e quando você tem de fato um estresse de mercado, não dá vontade de ir lá e falar, putz, cara, assim, vou lá dar uma dedada aqui, porque puta, vai que dá uma desgraça. Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Assim, como é que... Não dá, porque já viu outros casos na história de que, né, teve algum tipo de interferência, tem tipo de modelos e modelos de atuação, claro, né? Com certeza. A gente, no final das contas, assim, o nosso papel como empreendedores é garantir a saúde da empresa. Então, naturalmente, se a gente passar por um cenário que, de alguma forma, possa ferir esse futuro da empresa, a gente vai intervir, né? Não é que a gente não pode intervir. É que realmente, assim, as crises que a gente passou foram crises que não, de forma alguma, geraram algum tipo de risco para as estratégias que a gente desenvolveu.
né? A gente não percebeu, não passamos por nada que efetivamente a gente olhasse e falasse, cara, o nosso modelo era para se comportar de uma determinada forma e ele está se comportando de uma forma totalmente diferente do que a gente imaginaria e naturalmente a gente iria intervir. Mas o certo a fazer, na nossa visão, pelo menos seria desligar o modelo, né? Não é você falar, tá, o modelo está mandando eu comprar dólar, eu vou lá e vou vender dólar, né? Não faz nenhum sentido. A gente leva literalmente meses ou anos desenvolvendo pesquisa, né, e analisando informação, e um time de 50 pessoas que de fato são 10 vezes mais inteligentes do que nós dois, trabalhando para desenvolver uma ideia que assim, tem evidência científica de que ela funciona, né? E na prática tem funcionado há muitos anos. E aí você vai lá e fala, tá, ela tá te mandando para um caminho, você vai para o outro, não faz muito sentido. Agora, se ela do nada começa a fazer uma coisa que não era esperado que ela fizesse, o que assim, vamos lá, isso é meio fictício, tá? Isso nunca aconteceria, porque não tem como modelo fazer uma coisa que não era para ele fazer, né? Mas se acontecesse em algum momento, obviamente você ia intervir e você ia entender o que está acontecendo, desligando o modelo e analisando na prancheta como que você pode melhorar ele, né? Obviamente. Eu queria que vocês dessem 2 exemplos para o pessoal entender um pouquinho mais, assim, né? Enfim, vocês têm modelos que olham, por exemplo, quando comprar ou vender bolsa no Brasil. É baseado mais ou menos em quais premissas? Não precisa contar aqui, passar o código. Não vou botar um QR Code com o código. Pega o código na linha. Aí o RoboTrader vai vir copiar. Mas eu queria que vocês dessem exemplos. Vai acordar boiando no Rio se a gente vazar o modelo. Acho que dá pra gente dar 2 exemplos de, inclusive seguindo essas 2 ineficiências que eu falei, né? Essa de psicologia, um modelo que a gente explora bastante é o comportamento de manada. Né? Esse comportamento de manada do ser humano, ele é facilmente, eu não diria, mas ele é identificável, ele existe, é algo que já se explora há 250 anos, então não é que é uma coisa nova, e aliás é uma das principais fontes de retorno para a maioria dos gestores, inclusive multimercados tradicionais. Então tem muito multimercado tradicional que está explorando o comportamento de manada, muitas vezes sem nem saber, ou muitas vezes dando uma outra justificativa para estar seguindo aquela posição. Tenho certeza absoluta que algum gestor já sentou aqui e já falou, pô, eu tô comprado em dólar por quê? Porque tá tendo muito fluxo. O que é tá tendo muito fluxo? É manada. Né? As pessoas estão seguindo um caminho, uma direção, e esse caminho vai continuar sendo seguido. Um outro tipo de modelo, e esse sim é um modelo que é mais temporário, talvez, né? Porque, de novo, esse modelo de manada existe há muitos anos. Um outro modelo é um modelo de arbitragem, por exemplo, né? Como esse que eu acabei de mencionar. Então, a gente opera muito no mundo inteiro e existem formas de você arbitrar um determinado ativo por preços diferentes em um determinado momento, se você tiver a tecnologia certa e a velocidade correta para explorar isso. Ou dinheiro. Ou dinheiro para isso. Tentando dar um exemplo, você poderia comprar a bolsa, poderia comprar Petrobras na NYSE e vender Petrobras aqui e explorar a diferença de preço entre uma das exatamente. É que no caso de lá, né, por exemplo, você tem uma Apple sendo negociada em algumas bolsas, né? Então, digamos, se a Apple está sendo negociada na Nasdaq e aí começa um fluxo muito grande, o preço da Apple vai mudar naturalmente, até essa informação de que o preço está mudando na Nasdaq chegar numa outra bolsa, tem um certo tempo. Se você for mais rápido que o tempo dessa propagação de informação for, você consegue explorar isso. Deve estar falando que é milissegundo, talvez? Um segundo. Nanosegundos hoje em dia. Né? Especificamente não é isso que a gente faz lá fora. Estou dando um exemplo mais para vocês entenderem, mas a guerra hoje está em nanosegundo. Para o pessoal não ficar tradando ação, comprando Petrobras aqui, vendendo lá. Vai ser difícil de ganhar dinheiro. Assim. A gente fazia uma analogia no passado com o ouro. Né? Se você pegar o mercado de ouro, por exemplo, há 500 anos atrás, né, quando veio aqui a descoberta do Brasil, eles literalmente achavam ouro, pepitas de ouro no riacho. Então você precisava de uma peneira e já era. Você pegava a pepita e estava rico. Hoje em dia, se você for tentar fazer isso, é meio maluco, né? Naturalmente. Então você precisa de um maquinário, uma tecnologia muito mais avançada para conseguir extrair uma grama de ouro que está escondida não sei aonde. E não é que deixou de existir ouro ou que a gente extrai menos ouro. Na verdade, a gente extrai hoje 50 vezes mais do que a gente extraía 500 anos atrás. Só que, para fazer isso, é muito mais difícil. E assim, na nossa visão, a gestão de fundos, né, as gestoras profissionais estão entrando em mercados cada vez mais competitivos. Então, se você não tem a tecnologia adequada, né, o ferramental adequado, as pessoas adequadas para conseguir extrair, você não vai achar esse ouro nunca. Sim. Não, vai lá, Bré. Não, eu queria só saber que se vocês, assim como gestores multimercado tradicionais, vocês acabam operando ações diretamente, ações individualmente, se vocês operam só índice no Brasil, se operam juro, câmbio, né? Se operam também commodities,
Só para o pessoal tentar entender aqui um pouco que universo que vocês do que a gente está falando. Hoje a gente... Eu posso só antes de responder as perguntas, só pegar uma vez para a gente não pular. A gente está falando muito de modelo aqui, só porque talvez às vezes as pessoas escutam modelo e não sabem exatamente o que a gente está falando. Mas a forma que eu gosto de pensar em modelo é só uma sequência de regras. Então imagina que você tá pilotando um Boeing lá, um voo comercial, pega fogo numa turbina. O que você vai criar é o seu modelo prevenção de catástrofe. Você vai abrir lá, o piloto vai abrir o livro e tem lá, fecha o flaps, desliga o motor, avisa, sei lá, eu não sou piloto, eu não sei, mas ele vai ter uma sequência de regras. E como foi criada essa sequência de regras? Você teve dezenas de anos de aviação para você ir descobrindo, talvez de forma empírica ou não, que essa sequência de regras é que se você seguir ela à risca, é onde você maximiza a chance de não ter acidente. Aí, na verdade, tinha um livro que era, acho que é Outliers, que ele falava bem isso, né? Quando você tem um acidente de avião, não é porque você teve um problema, você teve uma sequência de 8 ou 9 problemas, na maioria das vezes falha humana. Então, o modelo é exatamente isso. A gente descobriu uma sequência de regras que se a gente seguir à risca, eu consigo ganhar dinheiro. Então, isso é meio que o modelo. O Waze é um algoritmo que segue uma série de procedimentos, né? Você fala, se você usar essa rota que é mais rápida, né? Tá seguindo um procedimento. E isso não é muito diferente do tradicional, porque o gestor tradicional ele também segue um modelo, só que é um modelo mental. Então, nesse modelo, a gente brinca aqui no exemplo do avião, em vez dele pegar o livro que fala, isso aqui tinha maximiza a chance, ele fala assim, não preciso olhar aqui, eu já estou pilotando há 50 anos, eu ganho estar na minha experiência. Eu não ia querer estar nesse avião, mas são modelos diferentes. Então, esse é um exemplo meio drástico, mas no final do dia, essa eu acho que é a grande diferença entre as filosofias. E até perguntar um negócio nisso. Você ia complementar? Não, só para o pessoal entender que, assim, que tipos de ativos vocês operam, né? A gente hoje, assim, é difícil de encontrar um ativo que a gente não opera. Essencialmente, assim, qualquer ativo futuro com alguma liquidez no mundo inteiro, a gente está operando. Seja juros, moedas, commodities, índices de ações, ETFs de crédito, enfim, a gente está operando bastante coisa mesmo. Hoje em dia até cripto a gente opera dentro do fundo. Ações a gente opera também, mundo inteiro. Então a gente está operando América, está operando Europa, estamos começando a operar a Ásia agora. Então, assim, a nossa grande busca é mais ativos, cada vez mais ativos, porque no final das contas, o que o Flávio falou é a grande verdade, né? A gente, de certa forma, a gente desenvolveu um sistema que a perspectiva é que ele ganha dinheiro. Então, quanto mais lugares eu conseguir espalhar esse sistema, melhor. Porque se ele ganha dinheiro, quanto mais lugar eu tenho, mais dinheiro eu ganho. É muito esse conceito do Starbucks, né? O conceito de, eu desenvolvi uma fórmula de café e uma fórmula de experiência ao usuário que é fantástica. Então, quanto mais loja eu abrir, melhor. É óbvio que tem algumas praças que eu preciso fazer adaptações, porque, eu venho aqui para o Brasil, eu não posso servir um muffin porque eles não gostam de comer, gostam de comer o croissant de um jeito diferente, sei lá, eu gosto de comer um salgado. Mas é uma adaptação. O core, né, o formato geral da loja está lá. Tanto que é uma coisa engraçada, que só uma curiosidade para vocês, a gente está começando a olhar agora uma coisa que chama commodities chinesas, que eu nem sabia que existiam, né, mas que operam especificamente só na China, né, e coisas diferentes, tipo porco, maçã, e dizem que existem mais contratos futuros de maçã sendo operados do que macieiros no mundo. Então vocês podem imaginar o quanto de arbitragem tem para se fazer nesse mercado. Fala das ordens do Zara, que acho que é. Do que é? Quantas horas o Zara está mandando, que é um número interessante. Isso pra vocês saberem, né? A gente começou o Zara, enfim, 10 anos atrás, né? Zara é um nome fofo para Zaratustra. Mas ele tinha 4 estratégias, né? 4 modelos, relativamente simples. Operava só Brasil, operava DI, dólar e algumas ações brasileiras. Hoje a gente tem, sei lá, mais de 50 estratégias rodando em 40 países diferentes. E a gente opera hoje mais ou menos 100 mil ordens por dia. É o que a gente manda todo dia, né? Então, o nosso back-office tem um trabalhinho razoável. São os bons clientes de corretora. É isso que eu ia falar, né? Você deve ganhar uns presentes bons de corretora no fim do ano, hein? Eu não sei, a gente é um cliente chato pra cacete. Acho que eles não sei o quanto eles gostam da gente, não. E sabe um negócio que você comentou, Flávio, que é curioso, assim, que é... no final das contas, a gente tá falando de modelos, né? As pessoas têm uma certa dificuldade e atribuem muitas vezes isso isso é um black box, esse é um negócio que ninguém consegue entender direito, né? Se você pudesse falar assim, não é por isso, Uhum. que Cara, você colocaria? Tem um estudo que saiu, um estudo feito em Londres, agora qual foi a universidade eu não faço ideia, depois a gente pode procurar e botar nos comentários, mas que comprovava que o ser humano tem muito mais dificuldade em confiar na máquina do que no ser humano. Então eles faziam um estudo que o ser humano fazia um erro, ele, tudo bem, faz de novo, ele não vai errar de novo. E com a máquina é assim, errou uma vez, esse aqui deu pau, Ctrl te dando isso aqui, não quero mais usar. Então, essa talvez seja a grande dificuldade, é mostrar, cara, pelo contrário, a máquina é muito mais seguro se bem feita.
Você vê, por exemplo, da Tesla, saiu em capas de todos os jornais quando teve aquele atropelamento de um ciclista, que não foi culpa do carro, mas enfim, mesmo que fosse, o carro tinha dirigido alguma coisa como 10 ou 1 milhão de quilômetros. Então a média de acidente por quilômetro era 1.000 avos do que o ser humano dirigindo, mas mesmo assim, como foi uma máquina, saiu na capa de todos os jornais. Então a gente tem essa tendência. O que eu tava falando? Me perdi. Eu ia falar, até complementando isso, todo mundo percebe isso, né? Você pensar no caso do Waze, a gente põe o Waze pra funcionar, né? E aí ele te dá uma rota e você olha, não vou nessa rota. Vou na outra. Você usa o Waze, ele acerta 99%. Aí tem um dia que ele te ferra e você fala assim, nunca mais eu vou usar essa desse aplicativo, não funciona nunca. Você tá usando Isso pra gente acho que é o mais difícil. A gente tem a nossa barra é muito alta, né? Em termos assim, se a gente erra alguma coisa, a gente é metralhado de tudo quanto é lado. Quando a gente vai bem, a gente fala, vamos dar uma olhada. Então assim, a gente sente bastante isso. E o ser humano, a gestão tradicional, a gente sente ter um pouco mais de leniência, assim, né? Ele pode ir mal algumas vezes e tá tudo bem, porque assim, ele é uma pessoa super brilhante, blá, 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 e ele vai achar um caminho, né? Mas o que você me perguntou da questão do black box... O que você tira pra uma pessoa no final do dia, a cabeça do gestor também é um black box, né? Na verdade, ele tá te falando, eu tô vendo esse cenário, o cenário muda, ele muda junto, você não faz a menor ideia por que ele mudou, se é o viés dele, a experiência dele... Mas porque ele acordou meio de saco cheio, o cara brigou com a mulher, exato, mas o problema ele vai te contar uma história que vai dar aquele quentinho no coração. Você vai falar, essa história é bonita, eu gostei. Né? Você nem sabe se ele pensou nessa história depois, antes, não faz a menor ideia. Ainda mais porque gestor é bom de contar a história, né? É um bom storyteller, né? E a gente não tem essa história. Não é que a gente não tem, mas assim, a gente tem um racional por trás de como a gente encontrou aquela ineficiência, né? Aquele buraco, digamos assim, no mercado que dava para ganhar dinheiro. Mas é uma história mais fria, não é uma história mais calculista. É o que o Flávio falou, é o caderno ali escrito o que você tem que fazer. Não é aquela história heróica do piloto que salvou as pessoas porque ele pensou numa manobra maluca. O que não se conta é que para cada um piloto que salvou as pessoas na manobra maluca, outros 100 derrubou o avião. Agora, se você segue o caderno, 99,999% das pessoas se salvaram. Então, assim, é tudo uma questão de estatística, né? A gente segue muito mais por esse lado do que pelo lado da história bonita para contar. E tem um outro ponto também, de certa forma, o gestor marca está tentando prever o que vai acontecer, né? Está tentando se antecipar o mercado. Não é bem o que a gente faz. A gente, por exemplo, no caso do Zara, o que a gente quer fazer é reagir rápido. Então, assim, é fundamentalmente diferente. Você pega, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, é óbvio que o meu fundo não previu que ia ter uma greve dos caminhoneiros, ou ia ter uma lei, ou uma guerra, ou um vírus, não sabe. Mas ele está vendo alguma coisa ali na estrutura de dados, seja fluxo, seja preço, ou seja qualquer outra coisa, e falou, cara, tem alguma coisa esquisita aqui, que no passado esse comportamento foi exatamente igual antes de uma grande crise. Então, sei lá, se defende. A gente segue o que ele está falando. Agora, a gente só, talvez olhando para trás, seja até mais fácil de entender porque ele se posicionou. Mas na hora, primeiro foi que nem o Rodrigo falou, o mundo está acontecendo em nanosegundos, né? Sim. A gente, nanosegundo para o ser humano é que nem o peixinho da Dolly, né? O cara falando, cara, é outro nível de velocidade. Sim, verdade. E aí, assim, naturalmente, essa é uma busca contínua, né? Porque vocês têm modelos que provavelmente quando vocês começaram lá atrás funcionavam muito bem, esse modelo morreu. Então, imagino que o que tira o sono de vocês hoje não é greve do caminhoneiro, não é guerra nem nada. É os modelos ficarem obsoletos, né? É isso que tira o sono de vocês? Esse é o ponto mais forte e o calcanhar de Aquiles dessa estratégia ao mesmo tempo. Porque você sabe quando você está criando um modelo que eventualmente ele vai parar de funcionar. Então, você só consegue garantir que a gestora vai estar funcionando daqui a 100 anos se você investir no teu processo de criação de modelos e você deixar isso meio que sistemático. Porque o tempo inteiro você tem que estar criando estratégias que elas vão morrendo e você não sabe quando que elas vão morrer. Se você faz isso, é mais provável que o resultado do teu fundo vai melhorar com o tempo, que é o que está acontecendo com os Zara. O Sharp, é isso que eu ia falar, o Sharp dele cresce ao longo do tempo, né? Então é como se fosse, você tem o Zara 2019, o Zara 2020, é como se fosse o facelift do carro. A versão, você vai atualizando o software, ele vai melhorando. Então esse é a maior fortaleza do sistemático quando você faz no modelo que a gente acredita que é o correto, que é investindo em gente, dados, etc. Quando você faz no outro modelo, um modelo mais enxuto, meio artesanal, que você quer ter o teu modelo lá, fica muito mais difícil, porque se o teu modelo parar de funcionar, até você conseguir criar outro, o bonde já passou e fica bem mais difícil. É legal esse ponto que você falou, que por que ele está ficando melhor, né? O Sharp, né? Acho que nem todo mundo sabe exatamente o que é o Sharp, mas para qualquer gestor de seja um sistemático ou não,
o melhor que ele pode fazer para o seu cotista é oferecer o máximo de retorno com a menor volatilidade. Então, isso significa, quando ele fala que o Zara está ficando melhor, é que ele está melhorando a rentabilidade. A gente está entregando o mesmo retorno, correndo menos risco. O cara está tendo menos ataque de cabeça. Sofre menos à noite. Não adianta nada você dar um puta retorno e o cara no meio do caminho tem que ir pro SAMU ali. Não dá. Então, isso é na verdade, o principal indicador que a gente mede lá é Sharpe. A gente quer extrair esse nível de retorno, ou mais, claro, se for possível, mas com a menor unidade de risco possível. Sim. Que é um trabalho extremamente difícil. E tem um reinvestimento grande, né, do que vocês também coletam para reinvestir, né? Cara, acho que até 2019, talvez, a empresa nasceu em 2011, 11, 12 ali, os primeiros quase praticamente 10 anos era 99% de reinvestimento. Que a gente tinha a gente era meio maluco, né? Essa é a grande verdade, mas a gente tinha uma tese de que isso funcionaria no Brasil, nunca tinha sido testada e até hoje não foi depois da gente ainda, de que esse foco no processo, esse foco na descentralização, no investimento, em equipe, em tecnologia, seria a melhor forma de desenvolver uma gestão perene seguindo esse tipo de regra. Né? E, enfim, a gente não sabe se de fato vai continuar a ser, mas até agora tem funcionado muito bem para a gente, mas no começo era um risco gigante, porque a gente basicamente estava investindo tudo que a gente tinha nela. E, enfim, hoje a gente vê o resultado, mas assim, a gente acredita que de 2012 para cá, perto do que a gente vai enfrentar em termos de competitividade e complexidade do mercado, foi fichinha. Isso que eu ia perguntar, porque quando vocês começaram, o mercado era né? Mesmo conversando com gestores macro, assim, quando o Luiz Stuberger começou, o mercado era assim. Você estava falando com o Stuberger? Não. Falando com... Só pra saber. Sem mim? Não, tava falando com o Carlos, né, o Volso, que veio também aqui, tá falando sobre como o mercado evoluiu, né? Quando o Luiz entrou no mercado, o SPX entrou no outro mercado, quando eles entraram no outro mercado, né? E o mercado ele foi evoluindo e ganhando uma complexidade muito diferente, assim, né? Por exemplo, como é que os fundos macro ganharam dinheiro esse ano, assim, né? Internacional, lá atrás era um negócio meio, tô fazendo um pouquinho, mas não... ganharam muito espaço, né? Como é que vocês veem isso para essa... não gosto de usar esse termo, mas essa subfatia, né, de vocês. Você acha que o mercado ficou mais competitivo? Não ficou? Assim, ainda está muito aquém do que deveria ser? Como é que vocês veem esse... Acho que os outros fundos também evoluíram, enfim, como é que vocês estão vendo? Isso é bem interessante. Assim, na minha visão, assim, tá todo mundo competindo igual, né? Acho que assim, não faz diferença. No final das contas, o investidor ele quer resultado, ponto. Uhum. Não interessa para o investidor se você usa tecnologia, se você usa matemática, se você é inteligente, se você tem o gestor. Tanto faz. Entra no mesmo basket. Entra no mesmo basket. A gente está operando o mesmo ativo da mesma forma. Então, assim, o que o investidor quer é um bom resultado consistente. O que a gente acredita existe um formato para entregar isso diferente do que eu acho que a maioria da indústria acredita. Mas o resto da indústria também já olhou para isso e falou, peraí, do jeito que eu fazia 10 anos atrás também não vai funcionar mais. Então, eu também preciso investir em tecnologia, também preciso investir em pesquisa, talvez de uma forma um pouco diferente, mas se eu não investir isso, eu também não tenho chance. Independente se eu seja o cara mais inteligente do mundo, né? Você pode ser a pessoa mais brilhante do mundo. Eu acho, pelo menos, se você não tem ninguém de ciência de dados dentro da sua gestora, se não tem ninguém de tecnologia lá dentro, você não tem a menor chance de concorrer nos próximos 10 anos. A menor chance. Né? Porque, assim, o mercado ficou... tem muitas variáveis que hoje são interconectadas que deixam o processo de gestão, o processo de tomada de decisão complexo demais para ser feito sozinho. Então, você necessariamente precisa desse investimento, ou senão a chance de funcionar é muito pequena. A gente vê isso muito com os gestores de ações também. O multimercado acho que já evoluiu um pouco mais, né? Mas veio o pessoal de ações buscando fazer coleta de dados. Totalmente. Deixa eu ver lá o preço da ração da Pets em São Paulo, em Essa era a próxima pergunta. Exatamente a próxima pergunta, né? Vocês já falaram bastante aí de dados, né? Mas tem muita coisa de dados alternativos, né? O que são esses dados alternativos? E conta pra gente assim, um modelo meio maluco aí de que vocês encontraram dados alternativos pro pessoal ter ideia como louco esse negócio é. Que eu já lembro de algumas conversas que a gente teve no passado, foram bem legais. Eu espero que o ouvinte aí esteja com um drink na mão aí. Não, tem uma mais recente que eu posso falar que enfim, não é algo novo que a gente tá fazendo aqui, mas a gente tem algumas coisas nossas que a gente está desenvolvendo em cima de uma teoria, entre aspas, antiga, né? Mas uma das grandes vantagens que os analistas tradicionais, digamos assim, eles falam é essa questão do contato pessoal que eles têm com, por exemplo, o time de executivos ou time de fornecedores. Vou lá, eu participo do call do CEO, eu escuto o que ele está falando, eu entendo o que ele está falando e aí eu
eu atualizo o meu modelo com base no que ele falou e tenho previsões melhores do que qualquer sistema conseguiria ter, né? O que a gente está fazendo hoje é a gente desenvolver uma tecnologia nossa que a gente consegue ouvir todos os calls de todas as empresas do mundo inteiro que estão fazendo lá o seu call trimestral ou bimestral que seja. A gente transcreve todas essas informações e a gente cruza as informações que estão sendo faladas do presidente, por exemplo, com o Q&A que tem depois, né? Então tem perguntas e respostas depois que ele faz a apresentação dele. E normalmente quem faz as perguntas e respostas é o CFO, né? O cara de financeiro, às vezes é o CEO também, mas em geral são pessoas diferentes. E aí a gente vê se tem divergências no que eles estão falando, né? Às vezes o CEO fala uma coisa e o cara na resposta fala uma coisa diferente. Só que a gente faz isso para milhares de empresas ao redor do mundo inteiro. O ser humano, ele tem a capacidade talvez de ouvir uma ou duas ou três ou quatro ou cinco, mas nunca vai ter a capacidade de ouvir tudo, né? Então você pode pegar essa, digamos assim, toda essa inteligência, transformar em informação e achar os sinais que estão escondidos ali no meio daquele ruído. No final das contas, o que a gente faz é isso, né? A gente está tentando, o mercado financeiro é uma puta bagunça, é um ruído gigante, mas por trás disso tem algum sinal para onde ele está indo. Se ele está indo para a direita ou para a esquerda. O que a gente quer é isso, a gente quer usar um ferramental científico matemático para tentar filtrar esse ruído e tentar identificar esse sinal. Os dados alternativos, eles simplesmente abriram o escopo. Porque até então você tinha um escopo relativamente pequeno, né? Eu vou olhar o demonstrativo financeiro, eu vou olhar o preço, eu vou olhar que é um dado mais estruturado, vamos fluxo, colocar assim. É um dado estruturado. Agora, com os dados alternativos, com a quantidade, com as novas tecnologias que você consegue processar a informação, você pode olhar mídias sociais, você pode olhar vídeos, você pode olhar imagens, você pode, né, fazer reconhecimento facial, você pode fazer um monte de coisa diferente que antigamente não era possível. Sim. E isso é tudo mais material para aquela pessoa que sabe separar Sim. o ruído do sinal conseguir tirar boas conclusões. E até vai lá, Bre. Não, eu só ia fazer uma pergunta. Assim, vamos supor que uma empresa tenha falado, o cara falou A e outro cara falou B, né? E aí como é que você vai tomar, o que o modelo tomaria de decisão? Assim, o cara é mentiroso, vou vender esse negócio? Ou como, mais ou menos tipo por aí. isso? E aí isso que eu falei, por isso que no começo eu falei que a gente tem as nossas convicções, né? A gente acredita o que significa uma mentira. Essa é uma convicção minha. E aí a gente vai expressar isso através de um modelo matemático. Mas o mais legal você vai testar, né? Você vai falar, beleza, eu acho que quando o cara mente é um mau sinal, é um sinal negativo para a empresa, ele está tentando esconder alguma coisa, eu vou vender essa empresa. E aí você volta 20 anos atrás e fala, beleza, agora eu tenho 20 anos de dado. Isso funcionou? E aí você vai falar, puta, não. Na verdade, quando ele mente é um sinal de que ele está escondendo coisa boa e você deveria comprar. E aí você muda totalmente o seu modelo e, na verdade, o certo era comprar e você ganha dinheiro comprando. Ou você não encontra nada. Ou você não encontra nada. Que é o mais provável. O mais provável é que você gastou uma puta grana botando 3, 4 analistas para fazer a transcrição de 200 mil empresas por 10 anos, comprou a base de dados, que foi outra porrada. A equipe de pesquisa demorou 1 ano e meio para desenvolver um modelo, a hora que foi testar não funciona. Então você perdeu 10 homem-hora, uma puta grana e faz parte do jogo. Na verdade, 90% do que você investe, você já meio que estima que isso aí não vai dar em nada. Por isso que é tão maluco e por isso que tão pouca gente, ou na verdade ninguém no Brasil pelo menos, tentou esse modelo que a gente está fazendo. Que não foi a gente que criou também, né? A gente está copiando o que deu certo lá fora. Só que lá fora, claro, como toda a companhia dos Estados Unidos, é outra escala, né? Você está falando de empresas que o cara tem mais poder computacional que a Cisco, 500 PhDs num campus, e o cara tá olhando muito mais coisa do que a gente consegue olhar. Mas a gente vamos tentar chegar lá. Os fundos chegam a tomar posições de longuíssimo prazo, assim, na média eles operam semanas, meses, anos, tem alguma posição que ele carrega assim muito tempo, ou até mesmo compra e vende no mesmo dia? É só para dar um pouco também de ideia para as pessoas que tipo de operação que os fundos fazem. Boa. A gente tem de tudo. Se você for olhar no passado, a gente ficou tomado juros praticamente o ano inteiro. É uma posição que durou aí mais de 12 meses, porque a gente começou, se não me engano, foi em 2020. E a gente só saiu nesse ano. Então, sei lá quantos meses ficaram aí que a gente ficou tomado em juros no mundo inteiro, mais focado em Brasil. Mas a gente também tem modelos que operam muito, né? Que operam bem mais rápido do que isso. Às vezes operam segundo a segundo. Então é uma mistura de tudo. O Zara realmente hoje é um transatlântico complexo. Assim, tem muita coisa acontecendo. Mas o grosso do risco dele está em posições mais longas no sentido de semanas a meses. Né? Esse é o principal. A gente fala muito sobre dados aqui e testar coisas para trás, né?
Mas assim, no final das contas, a gente está testando coisas para trás para estimar coisas para frente, né? No final das contas. Como qualquer gestão. Só isso não, bem total. importante que a gente Total. teve essa discussão online, né? Pô, vocês estão tentando prever o futuro. Tá todo mundo tentando prever. Exatamente. Não, eu queria dizer assim, e aí tem sempre aquela discussão, né? Tipo, pra frente pode ser diferente, né? Do que foi pra trás, né? O pessoal, principalmente o gestor macro, tem muito essa consideração hoje, né? Fala, pô, mas o passado, né? O movimento de juros lá fora vai ser diferente, então pode ser que mude, né? Como lidar com isso, assim, na hora de usar os modelos? A primeira coisa eu acho assim, se olhar o passado não adianta, a experiência da pessoa não vale nada, né? Porque... Sim. Antes não é uma crítica, tá? Eu sei. Mas é uma discussão importante, né? Porque a gente ouve, às vezes, essa crítica e a gente fica um pouco sem entender, né? Porque aí a sensação que tem é que os gestores macros têm um dado secreto que chama dados futuros, que ele analisa, ele vai lá numa caixinha, ele puxa assim e fala, pronto, cheguei na... Não, mas pra gente, assim, principalmente pelo que o Flávio falou, né? O nosso intuito não é tanto de previsão, é muito mais de reação, né? E nesse sentido, principalmente quando a gente está analisando ineficiências que são baseadas na psicologia do ser humano, o ser humano tem mais ou menos uma cartilha de como ele reage, né? Ele reage de uma certa forma quando ele enfrenta um determinado desafio. Quando ele enfrenta um cenário muito ruim, ele sai vendendo, ele não pergunta muito o que está acontecendo. Então, se a nossa estratégia está baseada num perfil de comportamento do ser humano, que não mudou faz 5.000 anos, a gente não acha que vai mudar no curtíssimo prazo. Mas ele vai evoluir, ele vai ser um pouco diferente do que ele é hoje. Até porque, se ele for exatamente igual, outras pessoas que fazem o que a gente faz vão descobrir o que a gente está fazendo e vão fazer igual. Então, e aí fica esse dilema do prisioneiro, né? Um tá fazendo uma coisa, aí o outro acha que ele vai fazer essa coisa, então sabendo que ele acha que ele vai fazer uma coisa diferente, e aí começa a zona do mercado. Né? É o trava-língua. Mas a bagunça do mercado, o ruído do mercado é isso, é um tentando entender a psicologia do outro. Então sim, ele evolui, e agora você tem mais tecnologia, mais pessoas fazendo o que a gente faz, as coisas vão ficando mais complexas, mas a gente volta para a questão do ouro. O ouro tá lá. Tá mais difícil de achar, mas ele tá lá. E agora o que mais te dá indícios de como encontrar esse ouro é de fato testando coisas. Porque se você não testa, você tá meio que chutando no escuro. E a gente acha que aí é um risco muito grande. Eu acho que a gente até dá pra gente falar de convicções aqui, porque hoje, se vocês olharem as posições do fundo, o fundo vai te dizer quais são as principais convicções. Claro. Pode ser que amanhã ele não tenha mais essa convicção, mas hoje eu sei de falar. Tudo bem, não tem problema, porque o gestor também, né? Até o João fala isso, né? Eu sou pago pra mudar de opinião. Tanto um gestor. Qual o João? O Braga? Braga, né? O Braga é uma figura. Ele investe muito nas alternativas também, então a gente gosta muito dele. Sabe, um abraço aqui pra ele. Ele fala, né? Eu sou gestor, eu sou pago pra mudar de opinião. E é claro, dependendo do tipo de gestão que o gestor tem, a recorrência de mudar de opinião é muito mais rápida ou menor, mas assim, talvez o pior gestor que existe no mundo é o cara que falou que nunca muda de convicção. Provavelmente ele vai ser teimoso, vai perder dinheiro, né? Mas eu queria então que vocês contassem assim um pouco, olhando hoje para as principais posições do fundo, olhando para a bolsa no Brasil no nível que está, a bolsa lá fora despencando, no valuation ainda caro, todo mundo aqui achando se o juros sobe mais ou não. O que parece ser assim as 3 principais convicções dos modelos? E aí vocês podem pensar aí dos fundos diferentemente. Não, isso é super tranquilo. Principalmente hoje o Zara tem 2 posições maiores, eu diria que são as principais do portfólio. Ele está comprado em dólar contra uma cesta grande de moedas. Né? Como eu falei, a gente opera 40 países hoje mais ou menos, então na massiva maioria... Olha, eu usei certo dessa vez, hein? O Zeca sempre fala que eu uso errado essa palavra. Maciça, um abraço pro Zeca. Mas na maioria dos países ele está vendido nas moedas deles e comprado no dólar. Essa acho que é uma das maiores posições hoje. Tomada em juros lá fora também já está há muito tempo. Mas como a gente tem muitos países, alguns estão tomados, alguns estão aplicados, mas a média é tomada, ainda que um pouco menor do que já esteve no passado. Aqui no Brasil, a gente tem uma posição hoje começando a ficar comprada em real. A gente estava comprado em dólar também, está começando a ficar comprado em real. E a gente está começando a aplicar juros também, que é uma coisa diferente do que a gente vem fazendo há bastante tempo. Né? A gente estava tomado há bastante tempo e agora a gente começou a ficar um pouco aplicada. Bolsa brasileira a gente está comprado, mas bem pouco, uma posição historicamente menor do que a gente costuma ter.
E lá fora também super pouco. Então, bolsa eu diria que é o menos representativo hoje. Mas chegou a ficar comprado em single names, tá na bolsa aqui também? Ou mais... A gente fica. Mas aí são trades muito relativos, né? Não são muito trades de convicção naquela determinada empresa. Às vezes pode ser também porque a gente tem alguns fatores mais fundamentalistas, mas de forma geral são trades relativos entre ações. Vocês têm algum estudo que mostra que em momentos como que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, eu não sei qual ano que a gente começou que não foi desafiador, né? Você chega no começo do ano, é porque não, aí eu vou, na verdade, ao contrário, né? Assim, no começo do ano eu acho que rola uma vibe de esperança. Rola. Vai para o novo ano, né? Efeito janeiro. Vai ser melhor. Efeito janeiro. Se você fizer uma pergunta para todos os gestores, pessoal, tá todo mundo otimista, a bolsa sobe e tal, né? No meio do ano, todo mundo fala, não, é um ano desafiador, né? Não lembro de qual ano da história não foi desafiador. Mas tem, assim, alguma evidência, e vocês gostam muito de estatística, de dados, né, que mostra que gestões quantitativas para momentos mais turbulentos, e aí a gente pode medir talvez por mais voláteis, né, volatilidade mesmo, eles tendem a se comportar melhor ou pior, ou até vou fazer uma pergunta inversa, né? Para vocês é melhor a bagunça pro fundo ou a calmaria é muito ruim? Né? O que vocês poderiam dizer a respeito disso? Não, só assim, interessante que o Zara vai fazer 11 anos de histórico e o fundo entregou alguma coisa como CDI mais 7, historicamente. CDI mais 7,5 nesses últimos 11 anos e todos os anos ele deu acima do CDI. Então, a gente teve ano que foi muito bom para o Brasil, um ano muito ruim, ano ruim lá fora. A gente fez um vídeo de retrospectiva e aconteceu tudo, né? Eleição, uma porrada, guerra, vírus, enfim. Então, a gente, de certa forma, a gente está desenhando o fundo para conseguir performar em qualquer cenário. Depois eu passo para o Rodrigo, mas assim, claro que você tem cenários que são mais fáceis. Se tiver uma tendência gigante, todo dia o dólar caindo, o ano todo, sem volatilidade nenhuma, é muito mais fácil de ganhar dinheiro, né? Mas para todos os gestores também. Né? Exato. Para todos os gestores também. Eu acho que assim, a gente viu no passado assim, algumas gestoras quants, né, que, enfim, elas tentaram se posicionar como uma gestora que ganha num determinado cenário. A gente nunca acreditou muito nisso. A gente nunca quis criar uma empresa que falasse, eu vou ganhar nesse cenário. Porque a gente parava pra pensar, mas se esse cenário não acontecer, então você fecha a gestora, o que você vai fazer? Vai para casa? Assim, então, óbvio, não sei se a gente vai conseguir sempre, mas o que a gente quis fazer é, vamos criar uma empresa. Porque assim, qualquer gestor que sentar aqui vai falar para você, minha gestora é para dar resultado todo ano. Se eu não der, eu fiz um trabalho errado. E óbvio, vai ter anos que eu não vou dar? Vai, com certeza absoluta. Não é que o trabalho errado é muito duro, né? Mas assim, foi um ano ruim para mim e vão ter anos ruins. Não porque não teve esse comportamento. Exato, é porque eu não acertei e vou ter que readequar meu processo para tentar achar como ganhar nesse tipo de cenário. Mas a gente quer um fundo que de fato tenta performar sempre. É que a gente tem uma dificuldade, né? Principalmente do gestor macro, que é um pouco que aconteceu lá fora também, que é a ausência de vol, né? A ausência de vol significa que tem pouca distorção de preço, né? E aí tem dificuldade de você tomar a posição maior também, né? É curioso, né? Se você fizer uma análise de vol recente, você vai ver que o mercado ele mudou um pouco o regime de vol. Ele passa longos períodos com vol muito baixo e ele tem spikes muito grandes e muito frequentes. Que é um pouco diferente do passado, né? Ele tinha um espectro de vol maior, mais consistente ao longo do tempo. Então, de fato, a gente está entrando num regime que a gente nunca viu antes. E um dos motivos, eu acredito, para isso é porque a gente está justamente implementando muita tecnologia em muitos lugares. E aí, a adaptação do mercado com novas informações é muito rápida. E isso triga muitas coisas muito, muito rapidamente, o que faz com que o negócio fique ainda mais exacerbado. Né? Você comprime o tempo e aumenta o volume de informação. Mas, por outro lado, você faz o overshoot possivelmente maior. Então, se você tem algum tipo de modelo que pega esses overshoots, né? Às vezes o mercado foi demais para um caminho e você corrigir isso, também ganha dinheiro. Então, você tem coisas legais para fazer. Por isso que eu falei, se você cobre uma ineficiência, surgem outras. Nunca vai deixar de existir. E isso aí reforça o ponto que a gente falou de você ter o sistema. Porque se você não tem um sistema criando estratégia, você tem uma estratégia que funciona num regime e ele muda o regime, cara, não dá tempo de você mudar. Entendeu? Então você tem que estar o tempo inteiro ajustando. De novo, usar o fundo como ele está hoje em 2022, se tivesse esse fundo desde o começo, seria um fundo muito melhor, né? Mas não seria um fundo igual. Os modelos mudaram muito, né? Mas os próprios gestores também, se colocar aqui discricionários, fazem isso o tempo todo, né? Sim, assim, o cara está o tempo todo evoluindo o processo de investimento dele. Assim, se não evoluir, vai morrer. Se não evoluir, vai morrer. Não tem o que fazer.
E assim, e muitos morrem, né? Se você for analisar a indústria, a gente fez isso que eu falo. né? O Luiz também publicou bastante. É uma indústria dura, é uma indústria que tem uma mortalidade altíssima. 60% de mortalidade entre os maiores. Entre os maiores. Se você pegar tudo, se for pegar tudo, é uns 85%. Isso porque a gente pegou os últimos 10 anos, porque a indústria não existia 20 anos atrás. Exatamente. Se voltar 20 anos atrás, nos próximos 10 anos a gente vai ver. Eu acho que esse número vai pular para 90%. Talvez seja como qualquer indústria, mas eu suspeito dizer que é uma das mais duras que existem por aí. Competitiva, né? O cara passa a vida inteira ganhando muito dinheiro. Até o Stuberger tá agora caindo em perdeu a mão, né? Sempre tem o questionamento. Tem o questionamento. Eu acho que era legal vocês falarem também um ponto que essa era uma dúvida minha lá atrás, né? Quando a gente foi conversar pela primeira vez. E o escritório de vocês já estava super apertado. Vocês tinham mudado. Eu lembro que era a Vise ainda, acho, né? Vocês tinham mudado e assim, vocês já estavam numa sala de reunião, vocês dois. Foi curioso ver o crescimento rápido ali de vocês em termos de equipe. Mas uma vez que todos os modelos estão feitos, implementados e tudo mais, você tem uma dificuldade de... mas e se acabar a luz? Se a internet estiver ruim, etc e tal. Isso vai acontecer, é Brasil aqui, cara. Você não tem noção das loucuras. Assim, é claro que eu já tinha até trabalhado em corretoras antes, né? Tem toda uma mudança na tecnologia da bolsa depois do colocation e tal, mas acho que para a maioria das pessoas eles não fazem ideia, né? De como que hoje isso avançou ao ponto de, se agora, no meio da tarde, cair uma chuva gigantesca lá na Vila Olímpia ou aqui no Itaim. Vocês estão na Vila Olímpia, né? Estamos na Vila Olímpia. E os modelos vão funcionar normalmente. Explica ao pessoal como é que funciona essa proteção tecnológica para que não aconteça um apagão e os... E não é só Brasil, né? O mundo inteiro, mas vai lá, conta aí um pouquinho. Esse aqui é o grande ponto, né? A gente, ao longo dos últimos 10 anos, a gente foi evoluindo muito essas proteções, né? Era engraçado porque nas diligências sempre matavam alguém, né? Então alguém que queria investir na gente ia fazer uma diligência e falava, tá, mas e se morrer o diretor de gestão? E a gente tinha que ter uma explicação. E se morrer o diretor de tecnologia, tinha que ter uma explicação. E se pegar fogo no escritório, tinha que ter uma explicação. Teve uma vez que vieram me perguntar, falaram, e se pegar fogo no escritório com todo mundo dentro? Eu falo, pô, aí acabou a empresa, né? O que eu vou fazer? Aí eu vou pra casa, né? Eu vou chorar. Se caiu um meteoro, vai pra casa, você tá morto. Se vier um ET, dá oi. Se caiu um meteoro. Mas a gente foi evoluindo muito dentro do nosso escritório, né? Os servidores, a tecnologia, blá, 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 até um certo ponto onde a gente percebeu que não dava mais. E aí a gente passou essencialmente tudo que a gente tinha, que era de execução, ou seja, de compra e venda de ativos, para dentro das bolsas. Então, hoje, os nossos servidores estão juntos com os servidores da própria bolsa. Ou seja, se a bolsa cair e todo mundo cai, a gente também cai. Mas se ela estiver rodando, a gente está rodando. Independente se pegue fogo no nosso prédio, o que aconteça. E isso é o que o Flávio falou. Como a gente opera o mundo inteiro, agora a gente está colocando os servidores em outros lugares do mundo. Porque antigamente a gente só tinha Brasil. Agora é um problema muito mais complexo, né? Que a gente tem que ter Nova York, a gente tem que ter Londres, a gente tem que ter Ásia. Então, enfim... Agora, e é um investimento. Teve uma história em 2015 ali que caíram os 3 links dedicados que a gente tinha. 3 links separados de internet. Teve que usar ratinha de 4G. Os 3, que em teoria eram backbones separados, não eram, caíram os 3 ao mesmo tempo. Aí a gente contratou um quarto, aí quando a gente olhou para os 4, a gente falou, tá na hora de sair daqui, não dá. Não tá. Eu lembro, acho que em 2000 e quando? Não, acho que 2008, 2009, a bolsa estava trocando toda a infra de tecnologia e tal, e a bolsa caía no meio do dia, cara. Caía mesmo. Não, ela cai até hoje. A gente vê que vê, a gente sente, né? Mas isso pode ser uma ineficiência a ser explorada, né? De energia. Mas hoje são quedas pequenas, né? Mas ela cai ainda, de vez em quando ela cai. É mais raro. Mas... E essa pergunta, assim, a gente tem visto um pouco sobre usar machine learning para gestão. Isso é realmente útil mesmo? Não, é um negócio ainda que está muito embrionário ou, enfim, já é uma realidade muito relevante? Já é uma realidade muito relevante. Dentro do Zara, a gente tem 15% do fundo, ele é 100% operado por modelos de redes neurais, que não tem nenhum tipo de premissa de antemão humana, né? É uma coisa que a gente começou a investir em 2015, a gente trouxe um PhD que é especialista em redes neurais, em machine learning, e de lá para cá a gente vem, enfim, dobrando todo ano o investimento que a gente faz. Hoje tem um time, acho que tem uns 8 ou 9 pessoas que são praticamente focadas em machine learning lá dentro. Então, assim, tem muita coisa legal que dá para fazer, ainda está no começo, tem, enfim, um espaço gigante, mas é uma realidade de agora. Uma coisa que eu queria perguntar também,
eu lembro também de algum tempo atrás, e vocês continuam fazendo isso, são os desafios, né, para trazer gente qualificada. Enfim, acho que essa é a dificuldade de qualquer empresa conseguir contratar e contratar bem. E para um negócio super específico, né, que demanda uma pessoa que tem, enfim, conhecimentos bastante profundos aí os nerds da pesada, né? Os nerds da pesada. Conta pra gente um pouco como que é a dificuldade de contratar, né? Vocês têm uma equipe aí super qualificada. Como achar esses talentos? E até mesmo depois eu queria que vocês dessem uma sugestão pro pessoal que eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, cara, eu sou do mundo tecnologia, mas sou apaixonado pelo mercado financeiro, como que eu posso, né? Qual é o caminho mínimo que, vamos dizer assim, alguém que hoje está numa faculdade de administração, economia, mas quer ir para o mercado financeiro com essa pegada mais tecnológica, como que ele deveria se preparar? Sim. É que tem uma pegada muito legal de Olimpíadas de vocês também, que é legal. Tem. Eu separo em dois, na verdade. Para a turma que é desenvolvimento, mais dados ou execução, aí é mais desenvolvedor mesmo. Aí é difícil, bem difícil, porque a gente está correndo com todo mundo. Estamos correndo com XP, Itaú, BTG, Amazon, Magalu, todo mundo quer esse cara. E pior ainda, né? Depois que a gente traz o cara, e o cara não só ele manja de desenvolvimento de software, ele também manja de mercado financeiro, aí é hora que a gente tem que mandar pagar o LinkedIn, esconde o cara, assim, fica numa toca aqui para ninguém te tomar, que é difícil. Então isso não tem muito jeito, isso é o processo de contratação normal. Para pesquisa, gestão, eu acho que a gente tem um benefício de ser a maior gestora, então, de certa forma, se o cara quer fazer gestão de uma forma mais matemática, a gente é meio que a referência, então chega muito currículo bom para a gente. A gente também tem iniciativas que são bem legais, a gente é um grande patrocinador de Olimpíadas de Matemática. Essa turma tem um perfil muito bom para a gente, porque o cara é o nerd que você está falando, muito estudioso, mas também tem um certo instinto assassino, o cara quer ganhar. E mercado financeiro não tem jeito, você tem que ganhar. Se você não ganhar dinheiro, a tua gestora não existe. Então, a gente tem boas parcerias também com as principais faculdades, com o Clube Quantitativo, o Clube de Finanças. Então, a gente fez algumas parcerias que ajudam a gente a ter esse fluxo de pessoas. E assim, recomendação para quem quer entrar, se o cara faz engenharia da computação, não tem que fazer mais nada, só mandar o currículo e vai arranjar emprego em 3 dias. É muito tranquilo. Mesmo se for para trabalhar com finanças, se você estiver numa asset que está investindo em tecnologia, etc., você vai ter muito contato com mercado financeiro e se você tiver talento e gostar do assunto, e obviamente as pessoas que estão dentro da asset forem espertas vão te puxar para ir trabalhar na parte de gestão, etc. Inclusive dentro da Giant a gente já teve um caso, um dos nossos sócios, inclusive, que começou na área de tecnologia, ele gostava bastante da área de finanças e desenvolvimento de modelos, aí a gente puxou ele para a área de gestão, ele começou a, enfim, brilhar lá dentro e hoje ele é um sócio nosso. Então, assim, não tem caminho certo, acho que é só... Eu acho que, assim, tecnologia, eu quero dizer, assim, engenharia da computação, ciência da computação, investimento em compreender tecnologia nunca vai ser inútil, principalmente hoje. Acho que sempre é importante e sempre vai ter um espaço para essa pessoa. E aí, a parte de mercado financeiro, eu acho que se ela não sabe, ela aprende, então não é muito problema. Mas, assim, eu digo até mesmo como primeiro passo, uma pessoa está na faculdade de economia e administração e quer tentar caminhar um pouco para esse lado mais de descobrir como programar e tal. O que seria um primeiro passo para se qualificar? Onde procurar se qualificar? Se tem cursos, enfim... Você tem eu tenho algum receio disso, que assim, existe programar e programar. Eu fiz engenharia da computação. Eu não sei programar. Assim, eu programo, mas Fake eu não sei news. programar. Eu até brinco que o nosso CTO é um amigo meu que estudou na Poli comigo e a gente ia fazer um exercício da Poli e eu fazia um código de 3 páginas, ele em uma linha resolvia o meu código de 3 páginas. Então, por isso que eu falo, existe programar e programar. Eu sou um zero à esquerda. E eu fazia uns códigos em VBAs de 500 vezes e me achava o cara. Nossa. Eu era aloprado lá. Então, assim, pra mim, eu acho que hoje em dia você tem que se aprofundar naquilo que você gosta, de fato. Né? Se você gosta de economia, gosta de finanças, gosta de matemática, se aprofunda naquilo e, óbvio, por exemplo, o pessoal de gestão também sabe programar, mas não é um programador, sabe programar. Se precisar, necessário. E quais linguagens geralmente vocês usam lá? A Python meio que dominou boa parte ali, assim, óbvio que na parte de tecnologia, às vezes a gente tem que trabalhar com linguagens
de mais baixo nível para a gente conseguir ganhar eficiência. Né? Então o Python já é uma de mais alto nível e tal, é um pouco mais lenta, entre aspas, para algumas coisas, mas dominou majoritariamente. Eu acho que a comunidade científica que utiliza para o mercado financeiro, Python é majoritário ali. Mas vocês têm preferido puxar a gente de fora, que é mais difícil, né? Que você tem que pagar mais e tal, ou ir formando dentro? Puta, eu vou pegar um estagiário aqui e tal e vou tocando, assim. O que tem sido mais... duas coisas. É mais Tem dos efetivo, dois. assim? A gente tem um programa de summer que é bem legal, a gente recebe 8 pessoas por semestre. Normalmente são alunos de 3º ou 4º ano de ITA, IME, por aí vai. PUC-Rio também. Aí eles fazem o processo, a maior parte deles vai para a França ou algum lugar da Europa fazer o duplo diploma, e normalmente, se o cara é bom e faz sentido, ele já vai com uma oferta nossa. Então, e a gente faz isso todo semestre. Então, a gente tem um fluxo bom de caras, e tem uns caras uma turma muito boa, recém-formada, que a gente traz também. Mas tem horas que você precisa de um cara mais sênior também, aí é mais específico, né? Muito bom. Estamos indo pro finalzinho aqui, Luiz. Você tem aquelas Exato. perguntinhas de papum, né? A gente tem um Coisa quadro rápida. aqui. A gente Isso tem um perigoso. quadro. Um papum aqui. A gente faz Vai ser mais pá, pum. Vamos ver se vocês vão passar. Luiz vai fazer aqui algumas perguntinhas, vocês vão ter que responder. É coisa rápida. É coisa rápida. Coisa Então vai lá, rápida. Luiz. Um erro que não dá pra cometer em gestão sistemática. Dá a dedada no modelo. Já foi, agora tem que ser um diferente. Acreditar no backtest. Acreditar em Sharp maior que 2. Cara, esse é matador. Velho. Toda semana. Se você tem um Sharp maior que 2, você errou no seu modelo. Fez um overfit ali, bonito. Seguramente. Uma coisa que é imprescindível ter numa gestão sistemática. Grana. Um ponto. Acho que Não investimento. tem dinheiro, não tem Equipe, jeito. na verdade, também. Renaissance ou EQR? Renaissance. Renaissance fácil. Tem nem... Aí, caraca. Gestão 100% sistemática ou meio a meio? Ou... 100%. Eu 100% sistemática. Não tem muito meio a meio. É que na verdade assim, não eu existe 100% sistemática, É. tá? Mas enfim, então... Se- 90, 10 ou 50-50? 90-10. 90-10, seguramente 90-10. Mas, se eu pudesse investiria em mais dados ou mais time? Mais time. Mais time, né? Mais time? Essa é difícil, hein? A ideia é essa, né? Se fosse para adicionar um modelo novo, é melhor um com mais retorno e menos correlação ou menos retorno e mais correlação? Menos correlação. Menos retorno e mais correlação. Menos correlação. Ih, bugou, vai lá de novo. Buguei. Menos retorno e menos correlação. Isso. Não, como assim? Menos, É mais descorrelacionado mesmo. é mais correlacionado com menos retorno ou mais retorno com mais correlacionado? Então, depende. Da perspectiva do portfólio, a segunda opção é melhor. Da perspectiva do marketing, mais retorno vai te O fundo tá aberto ou fechado? Se o fundo estiver aberto, mais retorno. Aí tem uma que é muito importante, né? Assim, a mais importante investe no Zara ou no Sigma? Investe... Meio a meio. Depende, eu tenho meio a meio também, mas Investe acho que depende do que você quer, né? Depende. Eu acho assim. Primeiro investimento na Giant, no Zara. Certeza, isso é fácil. Primeiro investimento na Giant, no Zara. Aí conforme já conhece, já entende, aí os dois. Maravilhoso. Com certeza. Pronto. Muito bom. Até que passaram, né? Passaram. Passaram. Foi facinho, né? Foi facinho, né? A gente com o gestor macro, a gente pergunta Lula ou Bolsonaro. Aí vocês iam se ferrar. Pô, a gente... Esse a gente ainda tem licença poética pra falar, não sei, o algoritmo lá, faço ideia em que ele vota, cara. Como os caras estão, a gente investe nos caras no FOF, não dá pra, né? É isso aí. Chega pesado. Vocês mal sabem que o nosso algoritmo já previu a eleição. E a gente nem vai falar o que vai acontecer aqui pra Poxa, vocês, sim. cara. É uma dó, velho. É mesmo? Com a margem Ele de já erro. previu a eleição de 2026 também. Caraca, olha aí. Esse fica pro off. Eles vão ficar pro off, essa pergunta. Eu queria, pra gente terminar aqui, se explicasse um pouquinho, né, dos dois fundos, a diferença, e aí no final a gente vai ter uma última perguntinha capciosa. Essa é do Breia aí. Capciosa, vamos nessa. Então, vamos lá, 2 fundos rapidinho. Zara. Zara é um fundo que vai tentar ganhar dinheiro em qualquer cenário, ele vai tentar reagir bem às mudanças de mercado. Então, se o mercado subir, ele vai tentar capturar essa subida, se o mercado cair, ele vai entrar vendendo, ele vai tentar achar essas grandes movimentações e ganhar dinheiro nesses momentos. Na maioria das vezes não existem essas grandes movimentações, então ele vai ficar de lado. Isso é mais ou menos o comportamento E aí, dele. só complementando, dado que ele fica muito tempo de lado, o longo prazo para esse fundo é crucial. Então, assim, ele passa... Teve momentos que ele passou 11 meses de lado para dar uma porrada e salvar assim, 3 vezes o ano. Então, muitas vezes o cotista desavisado, ele olha o retorno logo depois que ele deu a porrada, que ele vai estar no topo do ranking, entra no fundo,
o fundo fica 7 meses de lado, ele fica puto, sai, aí ele dá uma porrada. Então, assim, puta, é sempre correndo atrás do rabo. Então, o Zara, no mínimo, 2 anos do fundo. Eu recomendo. Exato. Sigma já é um fundo que vai fazer uma carteira diversificada global. E essa carteira diversificada global ela é comprada. Né? Então, o que vai acontecer? Em momentos ruins de mercado, ele vai tentar se defender, vai reduzir o risco ao máximo, mas ele vai perder, isso é um fato. E em momentos bons de mercado, ele vai tentar estourar ao máximo o risco e ganhar bastante dinheiro. Né? Então, esse é mais ou menos o Sigma. Para aquela pessoa que quer ter uma carteira diversificada global, quer surfar bem bons movimentos de mercado e se defender nos piores, esse é um bom fundo. Muito bom. Ó, a gente então, esse programa aqui é Skin the Game para falar então que a gente tem um Fund of Funds, que é o fundo de fundo melhores fundos multimercados, que investe no Zara, entre outros fundos da indústria. Um fundo uma casa que a gente acompanha há bastante tempo e gosta muito do estilo de gestão, né? Que é importante na hora de você fazer seleção de gestores, né, Luiz? Procurar estratégias que são diferentes, senão você está remando tudo para o mesmo lado. Gestores com o mesmo estilo, com a mesma abordagem. Provavelmente quando tudo for para um lado vai para um lado e quando tudo for para o outro vai cair junto. Então é importante quando você vai fazer uma seleção de fundos multimercado ou até mesmo fundos de ações, você escolher gestores que têm abordagens diferentes. Exatamente. Né? Isso aqui é quando você quer diversificar. Para você diversificar de verdade, né, você precisa diversificar o processo de investimento, né? Se você não diversificar, senão você está comprando exatamente a mesma coisa, né? As pessoas começam a comprar 50 fundos, aí pulveriza mais do que diversifica, né? E a indústria é muito correlacionada, assim, muito, mas muito, muito. Então, assim, e aí você não vai aumentar o Sharpe fazendo isso. Então, você precisa, de fato, gente que pensa diferente, tem processo de investimento diferente, porque é isso que vai, no longo prazo, gerar, de fato, uma diversificação, que é diversificação e não pulveriza, né? Muito bom. A última pergunta, Skin the Game, é o seguinte: vocês precisam dar uma sugestão, Skin the Game, de alguma coisa que mudou a vida de vocês que não tem a ver com investimento. Então, uma recomendação de alguma coisa que você tem que dar para a audiência. Ó, faça isso, faça aquilo, isso mudou minha vida, isso muda a minha vida todos os dias. Vou dar um exemplo aqui do que as pessoas já falaram, tá? Tem um gestor que joga golfe, outro que teve filho, um que medita, um que disse que você tem que estar sempre ao redor de pessoas muito boas. Teve um que falou que assim, você tem que ser nerd, porque as pessoas nerds são muito mais interessantes do que as outras. Então, vocês podem... Tem de tudo. Mas pode ser nadar com tubarão, tirar um sabático, tirar um sabático, qualquer coisa. Você tem que dar uma dica Skin the Game de alguma coisa que para você foi muito importante ou ainda é muito importante na vida. Empreender, com certeza, e não ser empregado. Tô direto ao ponto aqui. É o que eu falaria pro meu filho. Eu acho que é tentar direcionar o seu trabalho para que ele seja o mais estratégico possível. Tá difícil explicar isso, cara. Então, não, mas foi boa, eu gostei do Flávio. Empreende. É verdade, eu já falei isso várias vezes, mas acho que se tivesse me perguntado isso alguma vez... É verdade. Porque às vezes que eu falei empreender, o pessoal viu como uma palavra assim, é muito fácil empreender quando você tem o Parrico e tal, não sei o que. Mas é verdade, se você puder empreender, eu empreenderia. Com Parrico ou não. Assim, no nosso caso, assim, a gente tinha um certo conforto ali. Eu sabia que, até porque quando meu filho nasceu, eu tinha R$0 na conta. Então, a gente tava arriscando tudo mesmo. E tem empreendedores que vão ainda sem o colchão da família. Cara, esses caras são uns monstros. E é difícil. Mas, assim, o aprendizado, assim, a sensação que eu tenho é que você faz 10 anos em empreendendo. Porque você vai levar muita porrada de tudo, mas você vai aprender de tudo. Então, eu acho muito legal. Na próxima vez a gente chama ele, deixa pro Rodrigo responder. O Rodrigo já vou estar preparado já. Já vou estar preparado. Ele roubou as minhas palavras. Ele só faltou, ele falou assim, uma dica que eu dou, não empreenda com o irmão. Essa vai ser uma boa, né? Isso daí era um perigo, cara, mas deu certo. O Flávio ia falar assim, empreenda se você puder. O outro, não empreenda com o irmão. Mas essa é uma dica que eu ia dar. Não empreenda com a família, eu não conseguiria. Amo minha família. Você sabe que eu daria a dica oposta, cara. Também, cara. Porque o fato de você ter uma família do teu lado, primeiro você sabe que o cara tá skin in the game total, junto contigo no bar, que você tem um cara que você confia, que eu acho importante, cara. A gente teve sorte... Não é toda família que é assim. Então. Claro. Você tem que saber que é a família que você tá andando, mas nós somos 4 sócios fundadores, né? Eu considero o Jorge e o Cris irmãos nossos também. E deu muito certo porque a gente tem perfis muito diferentes, nós 4, e a gente tem confiança total no que a gente faz. Então, por exemplo, a gente brinca aqui na parte... fora a gestão, é uma zona NA Free Zone. A gente não fala de cota lá, porque a gente sabe que os caras estão segurando a onda lá.
Então, se você quer uma segunda dica, quiser te ajudar, empreenda com caras que você pode confiar, porque isso é muito importante também, cara. Escolhe bem o teu sócio. Isso é muito louco. Eu vejo lá... é legal, né, isso, porque às vezes as pessoas acham que empreender com 3, 4, 5 pessoas é uma união de pessoas que são iguais. Na verdade, eu acho que empresas fortes são exatamente o contrário. Disso, Se você se junta com pessoas que têm um propósito parecido, mas que pensam diferente, né? Tem até maneiras enfim, muito diferentes da de você pensar, eu acho que traz uma fortaleza para o negócio. Se todo mundo estiver pensando igual, todo mundo for muito parecido, vai todo mundo remando para o mesmo lado, você pode chegar lá e descobrir que é um baita de um buraco. Então, acho que essa complexidade também é legal. É difícil, porque sai uns arranca-rabo, mas... Faz parte do jogo. É saudável. Eu até Se falo... for na bola, tá tudo bem. Exatamente. Eu falo, quando o negócio começa a esquentar, assim, eu falo para eles, eu falo assim, pessoal, a gente precisa entender que essa é uma discussão difícil. Então, se é difícil, a gente vai gastar muito tempo e vai ser dolorido, mas a gente não pode perder, né, a calma, né? Então, assim, é uma discussão difícil. Tem discussões fáceis e discussões difíceis, né? Então, mas é isso aí. Queria agradecer muito vocês, o papo aqui muito legal, como sempre. Dizer que a Giant tá nas várias redes sociais aí, tá no Instagram, tá no YouTube. Uma gestora que a gente sempre gostou desde o começo, até porque percebeu a mudança no mercado de passar essa informação para frente, né? Então, qualquer gestor tem dificuldade de passar as informações de como funciona o dia a dia, a gestão, mas principalmente vocês lá atrás, onde isso era praticamente novidade, ainda é novidade, poucas casas fazem o que vocês fazem aqui no Brasil com tanta excelência. Desde o começo se procuraram a ter uma comunicação muito legal e eu acho que as pessoas têm que aproveitar isso para tirar suas dúvidas, acompanhar e aprender sobre o mercado financeiro. Eu, assim, já fui lá várias vezes, já conversei com eles várias vezes e ainda assim aprendo muito todos os dias, né? Ou ver o vídeo do Rodrigo no YouTube fazendo piadinha lá também, é super Muito útil. O importante é o vídeo do Rodrigo, não o do Pedro. Tá? O do Pedro você não curte, o do Rodrigo você curte. Muito importante. Falei. Eu achei que você ia dar, quando eu ia falar a sua dica, você ia falar aprende finanças as soon as possible. Essa é uma boa dica também. Aprender finanças as soon as possible é uma boa, Olhar o próprio dinheiro. boa cara. dica, cara. Olha o seu próprio dinheiro. Senão você não vai conseguir empreender, né? Também. Muito bom, pessoal. Muito obrigado de novo. Espero que o pessoal tenha gostado. A gente volta daqui 2 semanas no próximo Skin the Game. Lembrando que a gente está aqui no YouTube, no Spotify, então em todas as plataformas, curtam, sigam a gente e comentem aí para esse conteúdo chegar para mais gente. Beleza? Valeu, um abraço.